Voltei, cheguei. Tô aqui, já ia começar a cantar, gente. Se não tiver música, né? Doida pra cantar com vocês logo, sabe? Minha caixinha de som tá paradinha, não tô nem usando. Tô não. Tenho nem prazer de usar. Quero usar com vocês. Já tá carregada. Carreguei ela ontem. Espetei lá na parede, carreguei. Filhinha, carregadinha, porque já já a gente vai voltar e quinto ano vai bombar. Vou cansar muito você. Eu conversando com a caixa de som, gente. Ai, meu Deus. Tá assim. Tipo, caixinha de som tem que ficar carregadinha, toda a carga lá da bateria, né? Porque já já a gente vai estar voltando, eu vou usar muito você, minha filha. Quinto ano, vou usar muito todas as músicas possíveis, Homem Primata, a gente vai cantar muito. Olha só, tô enviando para vocês um material que eu chamei de Revendo o Nosso Caderno 1, tá? Chamei carinhosamente de Revendo o Nosso Caderno 1, né? Eu tinha feito alguns exercícios, a forca, se eu não me engano, a forca foi capítulo 1 e 2, eu acho que a mistureba 2 e 4, geografia eu acho que eu fiz 2 e 3, né? Eu coloquei uma questão aqui do 4, tá? Tem de geografia também. Revendo o nosso caderno 1, de geografia também. Vou enviar o de história agora. Coloquei revendo o nosso caderno 1 e coloquei questões objetivas. Vou passar aqui para a tela de orientações, né? Não é jogo, né, gente? São exercícios. Na verdade, a forca foi mais um jogo, mistureba foi mais uma brincadeira, né? E agora eu tenho questões aqui objetivas. Questões que a gente fala assim, é de marcar? O nome é objetiva, né? E as de escrever são as que a gente chama de discursivas, né? Que você vai escrever ali a resposta. Aqui não tem discursiva. Aqui tem questões objetivas. Você vai ler ali a pergunta. Eu não vou poder falar muito, igual eu fiz com a mistureba, sabe? Que se eu falasse muito eu ia dar a resposta. Mas algumas orientações nós temos aqui, tá? Eu vou ampliar aqui, ó. Número 1, orientações que a gente até conhece, né? Mas a número 2 aqui eu tenho que falar um pouquinho. Falando que está passeando, né, pelo caderno 1 todo. Tem questões do primeiro, do segundo, do terceiro, da terceira e da quarta unidades, ou capítulos, tá? 2 está falando aqui que essas questões são objetivas, ou seja, vocês vão marcar com X ou pintar ali, né? Tem 4 alternativas, letra A, B, C ou D. Tem exercícios objetivos no livro. Vocês sabem como fazer, nós fizemos em sala da unidade 1, né? Então é só marcar, mas pinta mesmo a bolinha, sabe? Não coloca só uma setinha do lado, ou coloca só eu quero a letra B. Aí coloca um pinguinho ali do lado com colorido, não. Usa se vocês, eu acho interessante, vocês copiarem, acho melhor, sinceramente, organizar o caderno de maneira que vocês copiem a pergunta e a resposta. Então, assim, pessoal, é exercício mesmo, sabe? Copiar a pergunta para atualizar o caderno, para registrar. Quando voltar, a gente vai rever, de certa forma, essas questões, a gente vai falar sobre isso, vamos vistar esse caderno. Então, assim, não deixa para depois, faz logo, mata logo o assunto, entendeu? Tá assistindo aí? Copia a pergunta, a resposta, e aí quando você for escolher a resposta, na verdade, você for marcar, né? Pinta lá a letra B, letra C, letra D ou a letra A, ou coloca um X. Marquei um X, um X no seu coração. Marca um X pra você nunca me esquecer. Essa música também é legal. Ó, marca um X ou pinta, tá? Essas são questões objetivas. Aqui eu tenho o importantíssimo, não posso deixar de falar, né, gente, do caderno. E o gabarito comentado vai vir já já, tá? Vamos lá? Vamos lá. Aqui tá falando de protesto, gente. Tem uma imagem aqui, o livro de vocês também tem. Aqui eu escolhi a galera ali contestando o fim da corrupção, né? Olha a rua, gente, quanta gente. Olha isso. Um mar de gente, né? A gente pode falar um mar de pessoas insatisfeitas aí com a política do Brasil, tá? E aí aqui do lado vocês vão, mediante o que a gente estudou no caderno 1, identifiquei aqui como caderno 1, olha, tá aqui em cima, ó, identifiquei como caderno 1, vocês vão ver aí o que cabe, né? O que mais se aproxima do que a gente estudou quando a gente fala de protesto, quando a gente fala de direitos políticos, de sujeitos históricos que somos, tá? Não vou falar mais, gente. Eu falo muito, eu fico aqui falando, fico aqui a tarde toda com vocês falando, mas eu vou dar resposta, tá? Daqui a pouco tem gabarito, ó. Aqui tá falando das fontes históricas. Aqui tá falando, essa questão aqui tá falando pra gente sobre a importância da fonte histórica para o estudo do historiador, né? Como fonte histórica é o material que o historiador vai estudar, né? Seja um objeto, seja
uma escultura, um objeto, né? Seja uma dança, né? Que é um patrimônio imaterial, seja a religião de um povo. E aí, cada historiador vai interpretar aquilo da sua maneira. Não vou falar mais, gente. Já falei muito aqui, ó. Mas aí vocês vão ver, tem até o bonequinho mexendo. Eu já usei essa imagem com vocês. Essa imagem eu já usei com vocês numa outra videoaula. Eu achei essa imagem muito legal que o bonequinho mexe. Tá salva lá no meu computador. Achei muito legal essa imagem aqui. E aí vocês vão falar sobre as fontes, né? Aqui eu coloquei pintura rupestre, mas nós temos inúmeras fontes históricas. Um pedaço de tecido é uma fonte histórica, né? Um relógio cuco, um relógio da época, um relógio do século XV, XVI, é uma fonte histórica. Se você pegar, por exemplo, o teu caderno, é uma fonte. Porque o teu caderno tem ali a data, o teu caderno tem... A gente consegue pegar o caderno, por exemplo, do 5º ano e tirar muita coisa do caderno, muitas informações para o historiador, né? Quando você pega esse caderno lá no final do ano, por exemplo, nossa, essa videoaula aqui a Jaque fez com aquele bonequinho mexendo, né? Quando você, na verdade, não vai estar no caderno, mas vai estar associado com o que está escrito no caderno. A gente está pedindo para registrar, né? No caderno, você vai colocar lá, revendo o material, revendo o nosso caderno 1. Então, nossa, ela usou essa imagem de pintura rupestre. Nossa, esse caderno azul é o de história, o amarelo, eu acho que é o de inglês de vocês, o quadriculado é o de inglês, né? O verde é de matemática. Então, assim, a gente consegue tirar muitas informações para o historiador estudar. Isso é fonte histórica, né? A base do trabalho do historiador, tá? Passei aqui, os povos indígenas, gente, muito legal também. Gosto muito de falar de indígenas e africanos. Já falei pra vocês, né? Indígenas e africanos. Europeus também, mas eu gosto mais de falar de indígenas e de africanos. Indígenas, povo sem escrita, né? Como é que o indígena fazia e faz, né? Para falar, para transmitir conhecimento, já que não sabia e não sabe escrever, né? Como é que faz, tá? Griots, muito legal. Acabei de falando de indígenas, no anterior eu falei, né? Que eu gosto muito de falar de indígenas, perdão. Vem aqui os griots, né? Quem são esses griots? Tá lá no livro, eu pedi para vocês marcarem. Marquem aí o griot, coloca uma setinha, eu lembro disso. Eu falei para vocês, o griot é essa pessoa que faz isso, isso, isso e isso. Tá, no gabarito a gente vai falar mais. Legal, isso aqui, ó. Lembrando, gente, ó, que aqui em cima tem um balãozinho falando do capítulo, né? Onde é que tá essa questão, tá? O Código de Hammurabi, a gente tá falando de Mesopotâmia, né? Lá do ladinho de Código de Hammurabi, usei essa mesma imagem, olha. Essa mesma imagem que tá aqui, tem lá no livro de vocês. E do ladinho aqui, como se fosse uma legenda da imagem, né? Identificando essa imagem, tá falando Mesopotâmia, né? O lugar onde o rei Hammurabi viveu, né? O lugar onde esse rei criou o Código de Hammurabi, tá? Tá lá no livro. Fala pra mim o que é o Código de Hammurabi. Escolhe aqui a alternativa que você quer. Quando você escrever no caderno, pinta lá. Eu quero Jaque. Eu acho que é Código Civil Napoleônico. Pinta lá em cima, então, a letra A todinha. Não é pintar tudo não, o quadradinho todo não, tá? Pinta a letra A ou você marca, destaca de alguma maneira essa letra A, tá? Em geral, a gente pede pra pintar a bolinha ou marcar um X, tá? Fenícios. O povo fenício também está nesse capítulo 3 falando sobre registro histórico. O que os fenícios criaram, gente? Tem aqui, olha. Ó, eu acabei falando, gente, ó, os fenícios, tá aqui, ó. Na verdade, esse alfabeto fonético, né? Por quê? Por que esse alfabeto fonético, né? A gente precisa entender que esses registros vão acontecendo e tem muito o porquê desses registros, né? E esse povo aqui também não é diferente não, tá? As imagens abaixo são representações, de patrimônios. Aqui eu coloquei, ó, uma dança e uma religião, né? Uma crença religiosa, tá? São representações de patrimônios, aí vocês vão escolher imateriais ou materiais, tá? E aqui o IFAM, né? O IFAM foi criado com o objetivo de... Coloca aí pra mim, tá? Olha só, vou enviar o gabarito daqui a pouquinho pra vocês, a gente vai poder falar mais um pouco. Acabei falando dos fenícios, né, gente? Eu fico tão empolgada, gente. Quando eu vou gravar aula pra vocês, fico tão empolgada que a vontade é de ficar aqui a tarde inteira. Juro. De saudade, falando de história e geografia com vocês.
Olha só, vou enviar o gabarito, tá? Façam com cuidado, façam com calma, copiando, capricha na letra. Eu sei que meu povo vai fazer tudo de boa, tenho certeza. A gente vai fazer falas, orientações. Na hora que eu coloquei a tela de orientação, aquela segunda tela, eu falei, gente, é só falar, o povo sabe o que fazer. Mas é importante ter a tela de orientação, tá? Pra ficar tudo passo a passo, direitinho, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô de volta com o gabarito. Beijo.